Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Quero aqui ler a palavra do Senhor, irmãos, que está escrita em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Jesus entrou em Cafarnaum para pregar a palavra. Glória a Deus, aleluia. E o povo, glória a Deus, aleluia, muita gente reuniram ali porque viu falar que Jesus estava ali. Glória a Deus, aleluia. Então aquele povo foi chegando naquela casa onde Jesus estava e foi enchendo aquela casa de jeito que não podia ficar ninguém mais dentro daquela casa, de tanta pessoa que havia entrado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os irmãos viram que está escrito que nem na beira da porta não tinha lugar para ninguém ficar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, ele anunciava a palavra de Deus. E quando Jesus estava ali pregando, aquele povo, aquela multidão, do meio deles, 4 homens se dispôs de levar um paralítico, um homem enfermo, para que Jesus curasse. Mas eles não poderiam entrar naquela porta, porque não tinha como. Então eles tiveram uma estratégia. Tiraram algumas telhas do telhado onde Jesus estava, bem próximo aonde Jesus estava, e ali desceu aquele homem enfermo numa cama diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus, quando viu aquele homem sendo colocado pelo telhado, Jesus falou para ele, glória a Deus, aleluia. Filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, porque Jesus falou que os pecados daquele homem estavam perdoados, muitos ali começaram a levantar contra Jesus. Começaram a blasfemar contra Jesus. Glória a Deus, aleluia. Falando que quem poderia perdoar pecados, glória a Deus, aleluia, se não fosse somente Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, irmãos, conhecendo o que estava passando na mente deles, no coração deles, louvado seja Deus. Jesus então falou para eles: por que vocês estão pensando essas coisas em seus corações? Glória a Deus. O que é mais fácil? Glória a Deus. Dizer ao paralítico, aleluias, os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda. Levanta e anda. Glória a Jesus, aleluia. Ali, irmãos, estava aquele povo, muitos com fé no Senhor Jesus, porque quando eles viram que Jesus estava ali naquele lugar, muitos enfermos de todas as enfermidades,
muitos possessos de legião de demônios, muitas pessoas enfermas, enfermidades incuráveis. Ele teve fé de ir até onde estava o Senhor. Até esse homem que não podia andar, aqueles 4 homens levaram ele. Mas, irmãos, quando Jesus falou para aquele homem que estava naquela cama que os pecados dele estavam perdoados, aí começou a murmuração. Eu quero, irmãos, dizer para vocês que não é diferente no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes Deus, aleluia, Ele está cumprindo a promessa dele na sua vida. Quando Deus começa a te usar, quando Deus começa a despertar você, começa a te entregar os dons, a palavra, quando Deus começa a realizar os milagres dele através da sua vida, aí as pessoas começam a murmurar. E muitas vezes, aleluia, você se abate. Glória a Deus, aleluia, por causa das murmurações. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, irmãos, Ele mostrou para eles, aleluia, que Jesus tem poder, aleluia, igual o Pai, que é Deus. Porque Deus deu todo o poder para Jesus. E Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e leva para o céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, glória a Deus, isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vai para a sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Veja, irmãos, que milagre tremendo que o Senhor fez. Além de Jesus curar aquele homem que já estava ali, creio eu que desenganado naquela cama, Jesus ainda ordenou que ele pegasse o seu leito, que pegasse a sua cama e fosse para a sua casa. E aquele homem, imediatamente ele levantou, aleluia, no mesmo instante, e pegando o leito, retirou na presença de todos. Glória a Deus, aleluia. Eles que estavam duvidando, achando ruim, porque Jesus estava perdoando os pecados do homem, agora eles vê o homem levantando, pegando a sua cama e indo embora. Né, irmãos? Andando, glória a Deus, aleluia, com saúde agora, que o Senhor deu para ele naquele momento. Então ele saiu na vista de todos. Glória a Deus, aleluia. E aí todos se admiraram. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, todo aquele povo que estava murmurando, glória a Deus, eles ficaram admirados pelo milagre que o Senhor fez. Aleluia. Imediatamente eles começaram, aleluia, a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque toda honra, irmãos, é para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para você, glória a Deus, aleluia, não deixa ninguém usado pelo inimigo falar que o seu problema não tem mais solução, que já acabou. Não deixa ninguém te desanimar. Glória a Deus, aleluia. Porque aquele povo ali, eles estavam entrando aonde não cabia a eles. Porque se Jesus estava perdoando o pecado daquele homem, é porque Jesus pode perdoar pecado. E não importa o tipo, o tamanho do pecado, irmãos, que você tem cometido. Porque tem pessoas que acham que ele já fez muitas atrocidades, que ele já pecou muito, que ele já fez coisas terríveis. E ele mesmo julga. Muitas vezes, quantas pessoas falam que para ele não tem mais perdão. Mas Jesus perdoa. Basta a pessoa arrepender do fundo do coração. Jesus perdoa. Se tiver enfermo, Jesus cura. Principalmente a doença, a enfermidade
que atinge a alma. Jesus perdoa e cura essa enfermidade da sua alma e você vai ficar liberto e todos vão glorificar junto com você ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus operou muitos milagres. Glória a Deus, aleluia. Quantos milagres o Senhor operou. E aquele povo que não acreditava, quando via a operação do Senhor, aí eles começavam a glorificar. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe eles até arrependiam de não crer, mas quando eles arrependiam, o Senhor também fazia uma obra na vida deles. E eu quero dizer para você, os seus pecados Jesus perdoa. Jesus apaga os seus pecados que você cometeu até no dia de hoje. E Jesus, aleluia, te perdoa e escreve outra história na sua vida. Mas quando o Senhor nos perdoa, é necessário que nós abandonemos o pecado. Nós não podemos voltar atrás, aleluia, e continuar no pecado. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor nos perdoou, aleluia, agora nós já estamos livres, né, irmãos, com a consciência tranquila. E aí agora só falta nós endireitar nossas veredas na presença do Senhor e não olhar mais para trás. Após Jesus perdoar nossos pecados, nós temos que levantar a nossa cabeça e continuar firme, dando lugar para o Senhor. Quero te dizer, tudo que você fez, a partir do momento que você arrepender, tudo que você fez, aleluia, você precisa deixar para trás. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor é o mais interessado em te perdoar. Glória a Deus, aleluia, para que você não venha ficar com sua consciência pesada. Glória a Deus, aleluia. Porque na Bíblia, irmãos, está escrito, aquele que confessa e deixa, né, irmãos, esse alcança a misericórdia de Deus, mas não pode voltar novamente para o pecado. Glória a Jesus, aleluia. Talvez você está aí, né, aleluia, com a sua mente atribulada, porque você tem feito coisas, aleluia, que você sabe, só você e Deus sabe o que você fez. Glória a Jesus, mas Jesus te perdoa e você começa uma nova etapa de vida com o Senhor Jesus. E neste dia de hoje, né, nesta tarde, nesse dia de hoje, ou noite, ou manhã, o Senhor diz para você, glória a Deus, aleluia, levanta-te na presença de Deus, não fica prostrado, não fica desanimado, levanta-te e anda na presença de Deus. Glória a Jesus, porque Deus está pronto para te ajudar. Glória a Deus, aleluia. Recebe esta palavra e levanta na presença do Senhor. Sacode essa poeira da sua vida espiritual e começa tudo de novo. Ainda mais você que já aceitou Jesus e parou. Agora fica aí pensando no que você tem cometido. Reconcilia com o Senhor e esquece tudo. E levanta e anda com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, ativa o sininho, compartilha e se inscreve no canal para que esse canal possa crescer e alcançar mais pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, exaltado em nosso meio, em nossas vidas, que as pessoas venham a receber esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe.